A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje nós vamos fazer um sistema de novo, né, Alisson? Aquele de perguntas, de dúvidas dos ouvintes, dúvidas de pessoas que encontram a gente aí na rua, que encontram a gente nas fazendas e vão passando. Isso aí. Antes disso, pode ir. Antes disso, gostaria de pedir para você... Aqui, ó. Então, tô olhando. Na tua câmera. Na de cá? É. Então tá bom. Antes disso, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e agradecer Sicoob Credivar e Cocamig pelo apoio aos nossos podcasts. Alisson, hoje então, como é dúvida, nós vamos falar um pouco de cada coisa. No programa passado a gente já falou um pouco de colheita, falou de tudo, e muitas vezes a gente fala para o pessoal que tem que podar cedo, que tem isso. Vamos colocar primeiro aqui. Muita gente vai para o esqueletamento, alguns tem que ir para uma recepa. Sim. Dentro das duas realidades, qual é a época, seria a época ideal do esqueletamento e o porquê, e o motivo que eu posso entrar com a recepa mais tarde e o porquê que eu posso fazer com ela um pouco mais tarde. Tá. O esqueletamento é situação que nós não podemos esquecer, né? É de tomar cuidado com o frio, né? Nós temos que tomar muito cuidado aí com as geadas. Então, fazer um esqueletamento cedo em um local sujeito a frio é melhor aguardar chegar ali segunda quinzena de julho, primeira quinzena de agosto, esperar e observar as previsões do tempo, porque senão a gente pode fazer algo bastante errado, né? Mas, se não tiver problema de geada, julho é o melhor mês de poda. Seguido de agosto, setembro, se já chegar em outubro, setembro, vamos dizer, acende uma luz amarela, né? Setembro já não é uma época boa para entrar com o procedimento de esqueletamento. Outubro, melhor deixar. Novembro, nem se fala, dezembro, piorou, né? Então, assim, poda de esqueletamento de julho, agosto, são as melhores datas. Recepa. Quando que nós vamos entrar com a recepa? A indicação de recepa, logicamente, é quando a lavoura perdeu saia, né? E não tem ramos laterais no terço inferior da planta. Vamos dizer, de 1 metro, 80 centímetros, 1 metro para baixo, praticamente não tem ramos laterais, ramos plagiotrópicos. Aí é a nossa indicação de entrar com a recepa, né? Essa recepa, nós temos que interpretar algumas coisas pelo sim ou pelo não. O que é sim e o que é não de uma recepa? Se eu tiver falhas no estande, se eu tiver planta velha, produtividade baixa, uma cultivar antiga, suscetível à ferrugem, suscetível às principais pragas e doenças, num local inadequado, não é recepa que vai resolver o meu problema. É arranque e renovação. É arranque e renovação. Não tem dúvida disso. Fora isso, a cultivar é boa, o espaçamento é bom, é uma lavoura produtiva, tá tudo dentro dos conformes, mas ou por colheitas mecânicas mal feitas ou por qualquer motivo essa lavoura tenha... Falta de desbrota, errou, não foi fazendo desbrota, levou... Precisou de entrar com a recepa? É recepa? Está diagnosticado que é recepa? Sim. Aí nós podemos tomar 2 caminhos. Ou eu vou fazer uma recepa cedo para ter uma produtividade média-alta na primeira safra e outra produtividade média-alta, média-média ou média-baixa na segunda safra. Ou eu posso entrar com a recepa tardia. E nessa recepa tardia,
eu vou ter uma produtividade muito baixa na primeira safra e uma produtividade muito alta na segunda safra. E muitas das vezes eu tenho preferência por essa recepa tardia. Porque na recepa tardia, eu vou fazer uma primeira colheita manual que é praticamente uma cata, né? Rapidinha ali, uma catinha. E a segunda colheita, a lavoura vai vir com 80, 90 sacas por hectare. E eu entro colhendo mecanicamente. Quando eu entro quando a primeira recepa, que eu falo que vai dar uma carga média alta, ela vai dar de 30 a 40 sacas por hectare na primeira safra. 30, 40 na primeira, aí depois na segunda, se ela deu 30 na primeira, ela dá 40 na segunda, se ela deu 40 na primeira, ela dá 30 na segunda. E depois ela vai ainda para uma terceira que é próximo desse 30, 40, tá? Então assim, vai ficar dentro de essa recepa... Uma média, ela não vem com a carga muito cheia. Muito cheia. E às vezes, a primeira quase sempre vai ser manual, a não ser que você queira fazer de máquina, estragando a planta e jogando café no chão e fazendo uma bagunça, mas a primeira colheita de uma recepa de 30, 40 sacas por hectare, manual. Ela é manual, né? Não tem outro jeito de ser bem feita, ela é manual. E aí eu vou partir para uma segunda colheita, que se for mecânica, é uma colheita mecânica, é uma lavoura de carga baixa, de carga média, que também não é interessante. Assim, então, recepa. Eu gosto mais de fazer uma recepa tardia para ter uma primeira safra baixa e uma segunda safra muito alta. Muito alta. Eu também venho fazendo assim, venho preferindo. Até que dá tempo dessa planta encorpar muito mais para essa segunda safra com a carga alta, né, Alisson? Sim. Ela cresce mais. Alisson, então vamos lá. Então, já que a gente já falou de poda, a gente às vezes é criticado pelos outros aí, porque a gente defende muito a desbrota. Sim. E o pessoal vem falando que a desbrota é difícil. Sim. É difícil. Não discordo, não. Não, então, a desbrota é difícil, a mão de obra tá difícil, mas mais difícil ainda é eu perder uma lavoura pela ausência da desbrota. Então, vamos falar um pouquinho da desbrota no safra zero, o entrar, o cuidar. Assim, a desbrota é um negócio muito, muito fácil da gente defender, né? É muito fácil. Por quê? Vamos supor o seguinte, eu tenho uma lavoura no sistema de livre crescimento, eu não vou fazer, eu vou optar por não desbrotar. Por quê? Porque eu acho a desbrota cara, eu acho a desbrota difícil, eu não estou conseguindo mão de obra. Ok, tá? Beleza. Então eu vou optar por não desbrotar. Beleza. Aí a lavoura, vamos supor o seguinte, e vamos supor que a lavoura vai dar muito café, tá? Vamos supor que a lavoura vai dar muito café sem desbrota, tá? Não vamos nem colocar a hipótese que a gente sabe, a certeza que a gente tem que a lavoura não vai dar tanto café, mas vamos dizer que ela vai dar muito café, tá? Aí a hora que ela der muito café, ela vai dar café aonde? No broto. O que acontece com um broto? O que acontece com um broto que dá muito café? Ele cai pro meio da rua. A hora que esse broto cai pro meio da rua, você tem duas coisas para fazer nele. Uma é amarrar. Que é mais caro e mais demorado que desbrotar. A outra coisa que você pode fazer é não amarrar e passar por cima dele. E o café que você quebrar e passar por cima e perder ele, dá para pagar 3 anos de desbrota. Porque vamos pensar o seguinte, num café, não vamos pôr café de 1.200, não, num café de R$1.000, tá? Num café de R$1.000. Uma lavoura de carga boa, tá? Vamos dizer que você vai ali passar em cima de broto e coisa e tal, e você vai derrubar ali, olha o que eu tô falando, hein? Vamos dizer que você vai perder daqueles brotos 1 litro. 1 litro. Numa população média hoje, Brasil, 4.000 plantas por hectare. Nós estamos falando que você vai perder 4.000 litros em torno de 8 sacas por hectare. A 1.000, gente, são R$8.000. Quem está gastando R$8.000 de desbrota? Pelo amor de Deus, pessoal. Quem está gastando R$8.000 de desbrota? E outro fator, Alisson, você está colocando esses 8. Aí ele fez isso 1 ano, fez 2, fez 3, fez 4. Aí a gente cai lá no que a gente estava falando. Aí ele recebe e fica 2 anos sem café. Vamos lá, Xande, vamos para uma conta simples. Vamos para uma conta...
Vamos pôr uma conta simples. Ele vai contratar uma turma ali num preço absurdamente caro e uma desbrota dele, ele vai fazer 3 desbrotas e cada desbrota dele vai ficar por R$700. Absurdo. R$700 por hectare. 3 desbrotas de R$700 por hectare, nós estamos falando de R$2.100 por hectare. Tá? Muito caro, né? Vamos amarrar broto? Alguém consegue amarrar broto com menos de R$2.100 por hectare? Só de fitilho e barbante é capaz do cara gastar 1.000. Só de fitilho e barbante. Fora mão de obra. Se você resolver passar por cima desse café, nós acabamos de fazer a conta. 8.000. É 8.000. Já ficou mais caro. Já ficou mais caro. Então, assim, pessoal, não tem o que discutir com relação a desbrota. É algo assim... É imprescindível. Imprescindível. E quando nós falamos cultivares de porte alto, cultivares de porte baixo, também tem um abismo que separa essas duas cultivares. O cultivar de porte baixo, ele vai perder estrutura, ele vai ficar feio, vai ser ruim, vai perder produtividade, mas ele ainda vai produzir por um bom tempo. O cultivar de porte alto, Mundo Novo, Acaiá, Icatu... Você acaba com ele muito rápido. Você acaba com ele muito rápido. É muito rápido. Você vai passar uma safra, na segunda é muito ruim, na terceira acabou. Você já desistiu dele. Na terceira acabou. Alisson, e aí agora vão entrar num ponto que o pessoal fala, do safra zero. Nossa, mas se eu esqueletar vai dar mais broto. Só que a safra zero, ela te permite uma coisa. Eu esqueletei e conduzo na desbrota. No ano de produção, se é safra zero, eu não mexo. Então eu não tenho a desbrota naquele ano de produção, porque eu vou esqueletar ele e vou desbrotar depois. E na de livre crescimento? Você tem desbrota todo ano. Todo ano. Agora, Xandes, aí vai ter gente que vai falar assim, mas eu tô tendo desbrota no ano de produção. Eu tenho que desbrotar no ano de produção. É porque tua lavoura não está no padrão de sistema de safra zero. Ou porque você podou tarde e ela não deu a carga que precisava dar. Porque se ela der a carga que precisa dar, ela não dá broto que necessite de desbrota. De desbrota. Você consegue esperar ela produzir e consegue Com certeza. Então, falando da desbrota na lavoura de livre crescimento, safra zero. Isso. Aí a gente volta agora na recepa. Sim. O pessoal fica naquela dúvida, né, Alisson? Deixo 1, deixo 2, deixo 3, mas se eu deixar 2 e quebra, fica 1. Se eu deixar 1 quebrar e eu não tenho nada, a gente volta no depende. E o quebrar... Cuidado com o depende. Né? Não posso falar. E o quebrar, né, Xande? O quebrar é o seguinte, se quebrar 1, quebra 2, quebra 3. O vento que quebra 1, quebra 2, quebra 3. Então, assim, não é o número de brotos que vai fazer com que... vai quebrar, vai ter uma falha maior ou menor no stand. A primeira coisa é olhar o stand, né? Mas o que nós temos que fazer nas recepas é plantar quebra-vento no meio da rua. Não tenha dúvida disso. Aonde a gente planta quebra-vento, o número de brotos quebrados é insignificante. O que é quebra-vento? Você pode pôr milheto, você pode pôr milho, você pode pôr crotalária. Tem uma infinidade de situações a se utilizar como quebra-vento. E braquiária? Braquiária é baixa. Não é quebra-vento. Não vai funcionar como um quebra-vento. E se você deixar ela subir demais para achar ela que vai competir. Ela vai competir. Aí que tá. Ela vai competir. Porque a parte aérea dela, a parte aérea dela é macia. Não vai segurar vento, não vai quebrar vento. Então, a braquiária não é um bom quebra-vento. Temos diversos outros melhores. E aí, Alisson, a questão de deixar 1 ou 2. É o stand. A gente tem que pensar num stand aí... de 5 a 7 mil hastes por hectare. Mais de 7 mil hastes é desnecessário e tende a reduzir produtividade. E menos de 4 mil hastes vai reduzir a produtividade. Então, o que é o ideal? De 5 a 7. 5 a 7 mil hastes por hectare é ótimo. Abaixo de 5, tolera-se até 4. Abaixo de 4 vai reduzir produtividade. Acima de 7,
tolera-se até 8. Acima de 8 vai reduzir produtividade. O que a gente pode falar desse abaixo de 4, né, Alisson? Por exemplo, eu tenho uma lavoura de porte alto, eu tenho um Mundo Novo 370 por 70. Tá, você vai deixar no padrão original, ela já era uma por cova, que é o espaçamento ideal para ele. Então, você vai manter. Aí, nessa situação... Mas só que acaba ficando... Alguma planta acaba ficando duas. Tá? Mas aí que a gente põe... Aí você não precisa de deixar duas como padrão. Não. Se você tivesse no outro espaçamento, você iria porque aí são 370 por 70, são 3.861 plantas por hectare. Se você deixar duas, aí você já vai... lá para quase 7 mil, né? Não, para mais de 7 mil plantas por hectare num porte alto. Aí não funciona. Aí não funciona. Começa a ter vegetação demais. Alisson, outra coisa que o pessoal tem muito em dúvida e sempre perguntando para a gente é: será que a gente vai ter um inverno chuvoso? Se a gente tiver esse inverno chuvoso, embora seja um pouco pior para a colheita, seria melhor para a planta? Seria melhor pensando em 25? Sim, né? Com certeza. O inverno chuvoso, né, ele seria melhor para a safra de 2025, com certeza, e pior para a safra de 2024. Né? Onde São Pedro fica muito doido com a gente. Né? Ele não sabe o que ele atende e quem que ele atende. Né? Porque tem gente pedindo por chuva porque a lavoura está murchando. E tem gente pedindo por seca porque quer acabar de colher café. Infelizmente, né, o que nós temos visto aí é que a meteorologia não consegue prever a longo prazo. A única coisa que nós conseguimos observar de verdade, que a meteorologia realmente consegue definir, porque não é previsão, é medição, é El Niño, Laninha e neutralidade. Isso daí é o que a meteorologia realmente consegue medir. E aí já não é previsão. Baseado no El Niño, Laninha ou neutralidade, né, que é um meio entre as duas situações, né, aquecimento ou resfriamento das águas do Pacífico, quando nós temos El Niño, esse problema de calor aqui no centro-sul, né? A quantidade menor de chuvas no centro-sul e calor no centro-sul. Quando nós temos Laninha, é uma temperatura mais amena aqui no centro-sul com mais chuva. E quando nós temos neutralidade, é esse meio do caminho. Porém, esse meio do caminho, as frentes frias que vêm do sul, elas não encontram bloqueio. Então, elas sobem sem bloqueio do sul para cá. Como nós ainda estamos no El Niño, é o problema que está acontecendo no sul, no Rio Grande do Sul. As frentes frias não conseguem subir. As frentes frias não conseguem subir e por isso elas ficam ali restritas à região sul do país. Nós estamos com a tendência de, no segundo semestre, passar para um Laninha. E nesse período agora, nós vamos ter um período de neutralidade. Então, se esse período de neutralidade se estabelecer aqui junho, julho, nós temos uma tendência de ter mais frentes frias subindo do sul para o centro-sul. Tá? E se esse Laninha chegar ali em agosto, setembro, é maior quantidade de chuva para nós e seca para o sul. Então, isso é a única coisa que dá para saber. Não é de assustar, porque quando chegou ali em março, final de março, começo de abril, nós morremos de medo de não conseguir colher café esse ano, de tanto que choveu. A última semana de março foi a semana mais chuvosa do período das águas, da primavera e verão. Foi a semana mais chuvosa da primavera e verão, foi a última semana de março, que já estava no outono. O outono foi mais chuvoso do que a primavera e o verão, né? Então, e nós ficamos com esse medo. Mas, abril, a partir da segunda semana não choveu mais, maio não choveu mais, mas não me assusta entrar em junho e essa neutralidade estabelecer
e nós termos diversos eventos de chuva, junho, julho, e ter dificuldade para colher café. Tudo é possível. Beleza, Alisson. Não teve como a gente colocar muita dúvida, por quê? Porque os assuntos, para a gente conseguir debater, eles acabam ficando extensos, mas ficaram muito bem explicados para quem estiver assistindo. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.